Quando eu era criança, assisti a um documentário sobre tecnologias futuristas de aeronaves que mostrava rapidamente algo pequeno, brilhante, parecido com um disco voador. Ele subia usando a força de um feixe de laser montado no chão. 4, 3, 2, 1, fogo! O feixe de laser é composto por luz infravermelha. À medida que o feixe pulsa, ele arranca elétrons das moléculas do ar, criando um plasma explosivo que empurra a nave por baixo. É isso. Que tal isso? Eu não sei exatamente como essa tecnologia funcionava, e seria muito otimista achar que eu conseguiria replicá-la sozinho. Mas em vez de usar um feixe de laser para lançar isso no ar, e se usássemos anéis de vórtice? Eu sei que não dá para comparar um feixe de laser com ar, mas um anel de vórtice é como uma porção de ar focada que percorre longas distâncias, semelhante a um feixe. Uma rajada comum de ar se dispersa rapidamente e não alcança grandes distâncias, como um maçarico ou uma lâmpada. Então, vamos construir um canhão de vórtice e testar. Para criar anéis de vórtice, usei válvulas solenoides baratas que abrem com uma fonte de 12 volts, gerando uma rajada rápida de ar. Para garantir que a válvula abrisse e fechasse rapidamente, fiz esta placa de controle, que funciona como um interruptor eletrônico temporizado, acionando a válvula em cerca de 30 milissegundos. O problema dessas válvulas baratas é que elas parecem ter entradas e saídas externas bem grandes. Mas quando você desmonta, a parte interna real da válvula tem um diâmetro muito menor e acaba restringindo o fluxo de ar. Então, vou conectar 4 válvulas juntas para aumentar a explosão de ar e criar um vórtice mais potente. Depois de montar as válvulas em um suporte, imprimi em 3D um coletor que conecta todas as saídas a um único bico grande. Falando em bicos, precisamos converter essa explosão de ar em um anel de vórtice. Vi em vídeos online que existem 2 formas principais de criar anéis de vórtice. A primeira é usar o que eu chamo de lata de lixo, basicamente um recipiente grande com um buraco enorme. Esse método é simples, porque basta prender uma folha plástica atrás e dar um leve empurrão para formar o vórtice. No entanto, esses anéis não parecem se mover com muita velocidade. O segundo tipo usa um bico cônico, que normalmente emprega fluido combustível para gerar a rajada de ar, parecendo bem mais potente. Acho que alguns lugares até usam esse tipo de sistema para dispersar tempestades de granizo e evitar danos às plantações. Eles têm um bom alcance, por isso imprimi em 3D um bico cônico para o coletor de válvulas, pronto para o primeiro teste. Bom, isso não foi exatamente o que eu esperava. Talvez as válvulas não liberem ar suficiente para esse bico grande, então resolvi testar um cone menor. Igualmente decepcionante. Ainda assim, com algumas modificações no coletor de válvulas, começou a mostrar algum potencial. Decidi abandonar o design do cone e testar o método do balde furado, conectando as 4 válvulas a uma câmara pequena com um furo. No final, para ver se isso produziria um vórtice melhor, e bem, não produziu. O problema é que as válvulas não abrem e principalmente não fecham rápido o bastante. Então, em vez de ser como um pop de ar, acaba sendo mais um barulho de ar, o que cria turbulência demais e destrói os anéis de vórtice. Tenho uma teoria para contornar isso. Se olharmos para o primeiro bico cônico, o ar sai da válvula em altíssima velocidade e desacelera à medida que se expande ao longo do cone. Como ele desacelera, acredito que isso reduza o comprimento da onda de pressão. Não tenho certeza se é exatamente assim que funciona, mas penso nisso como quando assisto a uma corrida. Nas retas, os carros parecem bem espalhados porque estão em alta velocidade, mas assim que diminuem para fazer uma curva, todos se agrupam. O problema é que isso gera um anel de vórtice que se move muito devagar. Já o problema do segundo projeto era a falta de uma seção de expansão, fazendo o ar sair rápido demais e gerando turbulência excessiva para formar o vórtice. E se juntarmos os 2 projetos e incluirmos uma longa seção de expansão para encurtar a onda de pressão? No final, haveria uma seção mais estreita com um furo para acelerar o ar e criar um vórtice mais rápido. Imprimi esse projeto e testei. E aí está.
um anel de vórtice quase perfeito. O tempo das válvulas gerou a rajada ideal para formar o anel, restando apenas um leve rastro de fumaça. O problema é que eles ainda não se movem tão rápido quanto eu gostaria, e param depois de cerca de 3 metros. Para aumentar a velocidade dos anéis de vórtice, fiz um novo bico com design semelhante, mas com saída de diâmetro menor, permitindo usar tampas de vários tamanhos e testar qual produzia o melhor vórtice. Isso gerou um anel de vórtice mais rápido e alguns anéis secundários que se desfaziam por causa da turbulência. Isso criou uma das minhas cenas em câmera lenta favoritas. O anel secundário é sugado pelo primeiro e o empurra levemente para cima. Parece que há uma dinâmica de fluidos complexa e interessante acontecendo aqui, e eu não tenho certeza do motivo de vários anéis estarem sendo produzidos. Pode ser por causa das válvulas abrindo em momentos diferentes, ou da onda de pressão ricocheteando dentro da câmara de expansão. De qualquer forma, isso parece muito legal. Agora precisamos criar uma vela que capture o anel de vórtice e se mova pelo ar. Mas, julgando pelo desempenho atual dos anéis de vórtice, ela vai precisar ser muito leve. Projetei uma vela em forma de cúpula, com uma ponta central, imaginando que o vórtice entraria no cone, seria desviado pela curvatura e redirecionado para trás, gerando impulso. Como projetei isso na ferramenta de chapa metálica do Fusion 360, pude achatar uma das seções e imprimir em 3D um molde para recortar o formato perfeito em papel leve. Depois de colar as seções com fita, obtivemos uma cúpula um pouco mais frágil do que a que eu havia projetado antes. Em seguida, montei essa vela em forma de cúpula em um barbante e disparei um vórtice contra ela, o que pareceu bastante promissor no começo. Ao analisar as imagens em câmera lenta, ficou claro que o movimento vinha principalmente da explosão secundária de ar, e não do vórtice em si. Então afastei um pouco mais a vela, para garantir que apenas o vórtice a atingisse, e bem, o resultado foi bem menos impressionante. Mas também comecei a me perguntar se o canudo deslizando pelo barbante não causava atrito demais, especialmente quando a vela era torcida pelo vórtice. Suspendi a vela com 2 barbantes para tentar reduzir esse atrito. Isso fez a vela percorrer uma distância muito maior com apenas um empurrão do vórtice. Mas isso também revelou mais 2 problemas. O primeiro é que a energia absorvida pela flexão da vela provavelmente não é muito eficiente. O segundo é a precisão desse canhão de vórtice. Ele está montado a cerca de 1 metro de distância da vela e falha em atingir o centro, talvez em 80% das vezes, o que faz a vela ser lançada para o lado. Assim, a qualquer distância razoável, é quase impossível acertar um alvo tão pequeno. E sabe o que decidi fazer depois? Construir uma vela menor, principalmente para reduzir peso e flexibilidade. Problemas de precisão podem ser resolvidos repetindo os testes até o vórtice acertar perfeitamente, o que é muito mais fácil falar do que fazer. Ainda assim, quando o vórtice acertava perfeitamente, surgiam algumas imagens incríveis em câmera lenta. Por exemplo, esta filmagem a 6.000 quadros por segundo mostra que o vórtice continuou girando mesmo após entrar em contato com a vela. Agora só precisamos montar tudo na vertical para lançar a vela para cima, em direção ao céu. Se você estiver se perguntando por que dediquei tanto tempo a um canhão de vórtice controlado eletronicamente por solenoides, é porque ele permite disparar vários anéis por segundo e gerar mais impulso. Beleza, este é o primeiro teste, com cerca de 12 rajadas de ar por segundo. Isso soa muito bem. Pode até parecer impressionante, mas as imagens em câmera lenta mostraram que o disparo rápido dos anéis gerava turbulência no ar, fazendo com que os anéis seguintes se dispersassem. Então vamos ver se isso consegue levantar a vela. Parece que sim. Ela se eleva razoavelmente bem com o primeiro vórtice, quando ele atinge o centro da vela. Mas assim que um acerta fora do centro, ele torce o canudo no barbante e gera atrito demais. Ainda dá para ver os anéis de vórtice atingindo a vela com uma força razoável, mas eles não são precisos o suficiente para elevá-la mais. Uma forma de evitar os problemas de precisão é usar apenas um jato de ar comum,
em vez de um vórtice. E isso sem nem considerarmos a estabilidade da vela.